pessoal. Quem acompanha a gente conseguiu visualizar na semana passada que a gente fez um bate-papo, uma conversa com os alunos a respeito da situação do Enem e da educação à distância, como eles estavam lidando. Para essa semana a gente trouxe alguns professores para continuar esse bate-papo agora na visão de quem tem que tocar a aula à distância. E como queria agradecer o professor Laércio, o professor Diego, o professor Ricardo e a professora Paula, que vieram bater esse papo com a gente. Primeira coisa que eu queria saber de vocês, pessoal, é como que vocês estão lidando com essa questão da quarentena. Como que está, Paula, para você, essa questão? Eu nunca passei tanto tempo dentro de casa que nem agora, né? Eu acho que eu nunca tirei nem um mês de férias, né, completo. Ficar dentro de casa tem sido o maior desafio para mim, né? Eu fico bastante fora, né? Trabalho, estudo. Então, para mim, assim, o que mais foi complicado foi essa adaptação de se acostumar com um tempo que é diferente do cotidiano. E para mim, por incrível que pareça, né, as pessoas têm reclamado bastante, mas para mim isso tem sido uma aprendizagem legal, porque assim, eu tive que desacelerar, aprender a fazer as coisas num outro ritmo, e tem sido bom, né? Até para minha própria saúde e tudo mais, né? Assim, de conseguir pisar um pouquinho no freio. Claro que você tem que ter uma criatividade mil, né? Um adolescente, uma pré-adolescente em casa, que não podem sair, que não podem ver os amigos. Então, você tem que ser bem criativo para que elas não sofram tanto, né? Mas a gente tem conseguido aqui. A gente tem um privilégio de morar um pouquinho no meio do mato, e eu acho que o mato ajuda, né, nesses momentos, que aí a gente consegue relaxar um pouquinho mais. E você, Diego, mudou muito a sua rotina? Como que você está se adaptando aí a essa questão da quarentena? Bom, a minha rotina mudou bastante. Eu, na verdade, moro bem longe de onde eu trabalho. Eu trabalho na Zona Sul, em duas ETECs na Zona Sul, e moro na região central. Então, eu tinha aquela rotina do trânsito da manhã, do trânsito da tarde para voltar para casa. Tinha uma rotina de pegar a minha filha na creche após o trabalho. E voltava para casa para estudar, para fazer outras atividades, né? Hoje, a gente está tendo que fazer tudo isso em casa. Eu e minha companheira também estamos trabalhando em casa, utilizando as ferramentas para trabalhar em casa, e mais uma bebê de 1 ano e meio. Então, é complicado. Também a gente tem um privilégio de ter ajuda da minha sogra, da avó da neném, que consegue controlar, consegue ficar com ela, mas mesmo assim ela sempre quer a presença dos pais. Os pais, cada um está num cômodo da casa fazendo as suas atividades laborais. Eu em um quarto, a minha companheira em outro quarto, e a criança andando pela casa, brincando, querendo os pais, querendo a atenção dos pais. Então é um pouco complicado, está um pouco complicado em relação a isso. E também o fato de ficar dentro de casa também. A gente mora em apartamento, então fica pequeno, e ficar dentro de casa o tempo todo também não é fácil, é complicado para a gente que tem uma rotina de sair bastante, inclusive nos finais de semana para passear com a neném, enfim, né? A gente teve que mudar um pouco, se adaptar, está sendo um pouco difícil. Para alguns, psicologicamente, é mais difícil ficar o tempo todo dentro de casa, e para outros, menos. Você, Laércio, como que está se adaptando? Você deve estar tendo mais dificuldade, né? Porque professor de educação física, ficar dentro de casa deve ser difícil, hein? É complicado, Renato. E é difícil dar a aula via internet, sabe? A gente que precisa de um espaço grande, acostumado com quadra, com pátio, com corredor, a gente se limita a uma sala, a um quintal, às vezes não tem nem isso, né? Mas o lado bom é que a educação física, né, e os esportes em geral foram muito valorizados nesse período de pandemia, sabe? A gente vê uma grande importância da nossa área para justamente combater a depressão, a solidão, né? É difícil a gente ter uma rotina diária de atividades, mas
De vez em quando é bom a gente se exercitar. Eu não sei vocês, assim, eu acabo protelando muito as coisas. Quando a gente está dentro de uma rotina, a gente pega o que para fazer e vai fazendo, né? E quando a gente, não, daqui a pouco eu faço, eu não vou sair de casa mesmo, a gente acaba protelando. Então, eu sinto a minha produtividade, que a minha produtividade caiu muito. Então, a gente até conversou um pouquinho antes de iniciar a gravação, né? Estava conversando com o professor Viola que aqui a gente tem 3 ex-atletas, né? Mas que sempre se mantiveram em atividade e ultimamente a gente não consegue fazer, né? Fica muito, muito complicado. E essa rotina que cai de repente, né? A gente está acostumado à correria dia a dia. Para mim está sendo bem complicado, assim, até para dormir, porque antes eu chegava em casa muito mais cansado e agora cansa menos, então eu chego, deito às vezes, fico, não consigo dormir e no outro dia aí já acorda tarde e aí é o que você falou, né? A gente acaba protelando o que tem para fazer. Talvez seja porque a gente não tem uma rotina nem para dormir. O dia está mais longo agora. Às vezes a gente olha para o relógio, nossa, 8h30 da noite, estou com sono. No outro dia a gente vai dormir 2 da manhã, acorda às 2 da tarde. Depois do almoço tira aquela sonequinha. Talvez a solução para a gente seria colocar num papel, deixar na parede, olha, 10 horas eu tenho isso, 11 horas eu tenho aquilo, com uma meta. Talvez funcionaria, né? Tenho a certeza porque apesar dos 2 meses dentro de casa, tudo é novidade. E você, Paula, você tem conseguido manter uma rotina? Eu ia falar isso agora, que a maternidade ajuda até nisso, tá vendo? Porque quando você é mãe, não tem como você fugir muito da rotina, né? As meninas estão tendo aulas, né? Marcelo está dando aula o dia inteiro. Eu também estou em teletrabalho, então eu tenho coisas também da escola que eu faço em casa. Quando elas estavam em férias, eu senti muito isso que o professor Laércio estava falando, essa falta de rotina, de tempo, de se perder no tempo. Porque aí você está em casa, você também quer cuidar da casa, você quer ficar mais tempo com as crianças, mas também tem as demandas, né? As demandas de estudo, as demandas do trabalho. Então, eu estou um pouco atrapalhada ainda nisso, né? Então, por exemplo, sentar para estudar, para mim, tem sido muito difícil. Então, essa tensão, né, dessa doença, da situação que a gente está vivendo, a própria situação política que a gente está vivendo tem tirado um pouco dele. Então, a minha maior dificuldade é a concentração para o estudo. Né? Então, eu fico triste, porque triste e feliz ao mesmo tempo. Né? Não é um problema só meu. Eu estava lendo esses dias que a maioria das mulheres tem uma queda no desempenho acadêmico. Né? E isso tem muito a ver, infelizmente, com essa situação de divisão de tarefas, né? Então, assim, as pessoas têm se visto muito mais para dentro de casa e muitas famílias têm o apoio, né? Das empregadas, de diaristas, né? Não é o nosso caso aqui, porque aqui a gente sempre dividiu tarefas, mas acho que essa questão do trabalho doméstico, para quem estuda, tem sido um fator grande dessa queda de desempenho. E são os outros também, né? E isso acaba ficando muito a cargo do papel da mulher, infelizmente, né? A gente ainda tem esse tipo de família muito patriarcal, né? E acaba que mesmo o homem estando em casa na mesma quantidade de tempo que a mulher acaba ficando mais sobrecarregada, né? E a gente sempre teve uma divisão de tarefa entre os 4, né? As meninas também têm as tarefas dela, o Marcelo também não me ajuda, né? Porque a tarefa não é minha, né? Ele faz a parte dele. A gente sempre tem isso. Nossa rotina, isso não mudou muito, porque a gente que cuida da nossa casa mesmo. Mas na maioria das mulheres que estudam, isso tem sido um dos fatores de dificuldade de concentração também. Você, Diego? Renato, sou do teu time aí. Estou com um problema em relação à concentração mesmo, acabando por protelar, enfim, deixar para depois algumas atividades que eu deveria estar fazendo, principalmente fora do trabalho, né? Como estudar, como escrever um artigo,
como escrever os meus projetos pessoais, em termos acadêmicos, que eu estou deixando para depois, né? E, de fato, nessa rotina dentro de casa, parece que a gente vai deixando essas coisas de lado. E você, Laércio, como está fazendo para as aulas de educação física? Você está dando aula, Laércio? Estou dando aula, eu estou dividido em uma aula teórica, na qual eu faria na escola normalmente, não estou fazendo ela inteira, estou dividindo a aula, e a outra, né, eu tenho 2 aulas semanais, né? Então, uma aula de teoria daquele programa do planejamento da educação, da matéria mesmo, né? E a outra, estou falando de saúde. A próxima aula será sobre a postura dentro do nosso home office agora, né? Seria a ginástica laboral. Mas é muito difícil você atingir aquele percentual que a gente tinha numa quadra, numa sala de aula ou em qualquer lugar onde a gente tem o contato visual com o aluno. Câmera fechada, a gente não tem como saber o que está se passando do outro lado da tela. E mesmo com a câmera aberta, a gente não sabe se está atingindo 100% aquele aluno. Eu sei que o conteúdo fica em segundo plano, mas a gente precisa trabalhar e eles precisam também de conteúdo. A partir do momento que as coisas voltarem ao normal, talvez esse ensino à distância fique enraizado como uma segunda ferramenta. Paula, eu queria te perguntar 2 coisas aqui que eu pensei. Uma é se você acha que as escolas, num contexto geral, se elas estavam preparadas para esse tipo de ensino que está acontecendo agora, e como que os professores estão reagindo a isso, assim, se eles estão se adaptando bem, se eles estão aceitando bem, ou como que você vê essas 2 questões? Eu acho que a gente precisa pensar nas diferentes realidades que a gente tem de escola. Acho que aqui mesmo, no grupo que está conversando aqui, a gente tem um pouco isso, né? Se você tem uma escola particular, eu que estou, né, na escola pública e o Diego que está na ETEC, que tem uma realidade um pouquinho diferente da maioria das escolas públicas, porque são desafios diferentes. Vocês, no colégio particular, vocês tiveram que se apropriar das ferramentas, né? Tiveram que se apropriar dos mecanismos de preparar essa aula, de passar essa aula, de descobrir recursos, né, nessas ferramentas que pudessem melhorar a metodologia. Então, acho que o grande foco para vocês é muito mais de pensar a metodologia do ensino à distância e como isso possa chegar no estudante de uma forma mais adequada. E que já é um desafio gigante, no meu ponto de vista, porque na nossa formação como docentes, nas licenciaturas, na pedagogia, essa discussão do uso da tecnologia ainda é algo muito inicial, né? Você não tem disciplinas que pensem com mais profundidade o uso desses mecanismos no ensino. Então, não está na formação inicial, tivemos que correr atrás por conta da emergência. Então, eram poucos os professores que, de algum jeito, já usavam isso, né? Tem um exemplo aí do Laércio, que usa bem, né? O Laércio tem lá o canal dele de xadrez, né? E faz com maestria, usando uma linguagem jovial, trazendo a atenção da juventude para o foco dele, que é o xadrez. Quando a gente está falando de escola pública na periferia, a gente está falando de outra situação. Quem é o aluno que vai conseguir assistir a minha aula no Classroom, no Teams, ou seja lá, a plataforma que está sendo usada? Então, a gente tem que partir de qual princípio, né? O grande desafio para o educador da escola pública periférica é que 66% da juventude de 9 a 17 anos não tem conexão de internet em casa. Então, nós estamos falando de uma outra realidade. Nós estamos falando de aulas que podem estar sendo preparadas com esses mesmos desafios que a escola particular está passando, mas que vai chegar só para este restante, né? Só para os 44%. 66% não vai ter acesso a isso. Então, eu acho que o grande desafio para a gente
é pensar como é que a gente consegue, nessa loucura da pandemia, não deixar ninguém de fora. Não dá para eu dar uma ótima aula, uma super estratégia de EAD, sendo que eu não estou atingindo os estudantes. Então, o desafio para a gente, que é de escola periférica, tem sido: qual é a plataforma que atinge mais gente? É o Classroom? Não é, porque você tem que ter uma internet que consiga ficar lá 3, 4 horas logado para assistir a aula. Então, essa, né, que foi a opção, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, ela não atinge a esses 66% de estudantes. Então, o que a gente pode fazer para atingir? Então, os nossos grandes desafios foram procurar outras formas. Então, por exemplo, o blog, que é uma ferramenta mais estática, que o estudante consegue entrar, coletar as orientações didáticas que o professor deu, realizar essa atividade offline e depois, se tiver alguma dúvida, retomar isso com o professor através da conversa do blog ou do WhatsApp. O próprio WhatsApp é um programa que a maioria das operadoras de telefonia acabam disponibilizando gratuito quando a pessoa compra, né, o chip daquela determinada empresa. Então, o nosso grande desafio foi muito mais pensar em como chegar e como atingir a essa população que está excluída da vida digital, né? Então, toda aquela discussão que a gente fazia antes da pandemia, da necessidade de internet livre, né? De bons equipamentos para os estudantes, isto, nessa situação de emergência, ela tem mostrado que é essencial para que todos possam ter acesso ao conteúdo que está sendo trabalhado. Agora, na maioria, pensando na maioria, eu acho que isso causou um grande estresse, uma grande sensação de não sei fazer, né? O depoimento da maioria dos colegas, muito sobre isso, né? Não sei fazer, não sei como garantir a atenção da criança durante aqueles 40 minutos, enfim. A gente volta dessa situação com um grande desafio, que é pensar a formação docente para o uso das tecnologias, né? Mas, e junto a isso, pensar na democratização do acesso às mídias, né? Do acesso à internet, do acesso aos meios tecnológicos. Isso porque, muitas vezes, a gente está falando de uma realidade de São Paulo, que é um estado menos rural, né, ou pelo menos a capital, e com mais riqueza, mais acesso. Quando a gente pensa em estados mais distantes, com menos recurso, essa realidade deve ser muito pior, né? E isso não é visto assim, né? Parece que as pessoas veem as coisas dentro do seu prisma, até para opinar, e quando a gente tem, como dizem, o Brasil é um país continental, né? A gente tem diferenças gritantes de um estado para outro, de uma região para outra. Complementar o que a Paula disse, os alunos têm dificuldade da internet, de equipamento, assim como muitos professores, né? Muitos professores. O gasto que eu tive aqui, que minha esposa teve com aparelhagem, também está aumentando dia após dia. São muitas informações novas, né? A gente tem que aprender um aplicativo novo, porque não está fácil a gente atrair o aluno para dentro da tela, né? Até porque, aí na realidade acho que da escola particular, o aluno até já sabe mais do que os professores dessas ferramentas, né? Então, eu acho que até por eles estarem mais inteirados, acaba até gerando eles ficarem um pouco reativos, assim. Como tem sido, Diego? Os alunos têm recebido bem essas aulas? Eles têm se mostrado abertos, dedicados? A sua realidade é um pouco diferente, é até um público um pouco mais velho, já muitos pré-vestibulando, né? Então, eu só queria concordar com a professora Paula sobre essas desigualdades, né? A gente tem uma desigualdade tremenda social aqui em São Paulo, a dificuldade de acesso à internet, mesmo sendo
o estado mais desenvolvido economicamente do Brasil, com maior interligação das telecomunicações, mas mesmo assim a gente tem essa dificuldade. Essa questão, se a gente for transportar para o Brasil, que é um país de dimensões continentais e tem uma disparidade regional muito grande, esse abismo ele aumenta mais ainda, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a região Nordeste, muitas áreas do sertão nordestino, do acesso à internet nessas áreas que a gente não tem. Se a gente for pensar, por exemplo, na Amazônia, eu vim da Amazônia, eu sou da região Norte, lá a realidade ela é mais difícil ainda em relação ao acesso à internet. Eu dava aula lá em escola pública também, e a gente não tinha computador suficiente, por exemplo, para as atividades dentro da escola, né? Nem uma das escolas que eu dava aula não tinha acesso à internet da própria escola. Olha só que diferença, que disparidade que a gente tem, então. Isso eu dava aula em áreas urbanas. E se a gente for analisar áreas rurais mesmo do Brasil, em relação à Amazônia mesmo, algumas áreas do sertão nordestino, a gente vai ter uma dificuldade maior ainda. Uma outra dificuldade é que a maior parte hoje dos brasileiros, né, segundo o IBGE, lá na PNAD, aquela pesquisa que eles fazem anualmente, a maior parte dos brasileiros acessa hoje a internet, aqueles que têm acesso à internet acessam pelo celular. E no celular é um pouco mais complicado também as coisas, né? O equipamento do celular, às vezes você não consegue, alguns aplicativos, como o aplicativo que a gente utiliza, que é o Microsoft Teams, algumas funções que tem no computador não tem no celular. Isso tanto para a gente quanto para os alunos é complicado. Mas a maior parte da população hoje acessa do celular. E a maior parte da população que tem acesso a essa internet através desse celular, às vezes tem que dividir com os filhos. Então, a gente está falando de uma realidade de poucas pessoas acessando a internet, acessando pelo celular, por exemplo, a maior parte da população brasileira. 99%, segundo o IBGE, da população brasileira que acessa a internet acessa pelo celular, e 45% dessa população só acessa pelo celular, ou seja, quase a metade da população brasileira só acessa a internet pelo celular. Ainda tem essa outra dificuldade, fica mais gritante ainda quando a gente analisa outras regiões do Brasil, e se a gente analisar esses dados também, em relação aos equipamentos, inclusive o professor Laércio falou, esses equipamentos eles não são suficientes às vezes nem para a gente, se a gente for transportar isso para o universo do aluno mais ainda. O meu universo é o universo das ETECs, eu dou aula tanto para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, quanto para cursos técnicos também. Esse ano não estou num curso técnico especificamente, mas já alguns anos anteriores eu dei aula também para o curso técnico, e a realidade, de fato, ela é um pouco diferente das escolas públicas da Secretaria de Educação. Porque ela é gerida aí pelo Centro Paula Souza, ela é gerida por um outro órgão, e a gente teve a oportunidade, eu digo até o privilégio, de utilizar uma ferramenta específica que o Centro Paula Souza disponibilizou para a gente, que é esse Microsoft Teams. Ele tem várias ferramentas interessantes para você dar aula online, para você conversar com os alunos, um chat, de gravar reuniões, de fazer algumas aulas diferenciadas, de uma forma diferenciada. De fato, os alunos da ETEC tiveram essa oportunidade, mas aí a gente tem alunos que são oriundos de diversas camadas do ensino. A gente tem alunos que vêm da escola particular, no ensino fundamental, que adentraram a ETEC, que é pública, e alunos também da escola pública. Então, a gente tem um público diferente, digamos assim. São alunos que, alguns deles foram da escola particular e outros da escola pública. Dentro da própria ETEC vai ter uma realidade bem diversa. E alguns deles não conseguindo acessar, alguns alunos não conseguem acessar de forma direta algumas aulas. E aí a gente vai ter que traçar, como disse a Paula, aí outras alternativas para esses alunos, para eles pegarem essas atividades em outro momento. Eu,
por exemplo, eu utilizo a própria plataforma para gravar reuniões, para conversar com eles, para debater determinado assunto, para discutir algumas questões de vestibulares, de determinados conteúdos. Também gravo aulas para aqueles alunos que não conseguiram acessar naquele momento, também estão trabalhando, estão em atividades essenciais, estão trabalhando e chega um outro horário, então eu deixo essas aulas gravadas lá para eles acessarem num outro momento. Mas a gente está pensando também nessa diversidade de alunos. Alguns assistem aula online com determinado professor, outro professor ele tem uma outra característica de gravar essa aula, disponibilizar no YouTube, disponibilizar no próprio plataforma. Então há uma diversidade aí, a gente também tem que abarcar essa diversidade. Concordo muito com a Paula que quando fala sobre essas disparidades. Eu vejo um pouco dentro da ETEC. Os professores da ETEC, pelo menos das ETECs que eu dou aula, se adaptaram de forma bem rápida e não tiveram tantas dificuldades. Talvez alguns alunos ainda tenham dificuldade. Vez ou outra, algum aluno vem me chamar no chat, vem me falar que inseriu uma tarefa, mas não apertou no determinado botão lá que tem que apertar e a tarefa não foi enviada e foi uma entrega atrasada. Então, assim como nós estamos nos adaptando, eles também estão se adaptando, apesar de que alguns sabem muito dessas ferramentas, você sabe até mais do que a gente, né? Aquela brincadeira de o professor doutor que não sabe ligar o projetor. Às vezes ele sabe uma ferramenta, professor, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Aí eu falei, caramba, nem sabia disso. E aí a gente vai buscando, vai usando redes sociais, vai usando essas outras alternativas. Eu senti um pouco no começo que faltava um pouco das pessoas terem um pouco de paciência, né? Os pais estavam muito impacientes, assim, eu tive contato com muitos pais, os pais estavam impacientes, os professores extremamente impacientes, pelo menos no começo, acho que nesse momento de adaptação, até como a Paula falou, né? No começo não estou preparado, não sei fazer. E falando um pouco desses números que você passou, Diego, uma coisa assim que eu fiquei impressionado, 85% dos alunos que vão prestar o Enem têm acesso à internet. Eu falei, nossa, é bastante, então eu estou aqui, estou falando um absurdo. Só que aí quando você vai ver, essa pesquisa considera que tem acesso à internet quem acessou a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. Isso para mim não é acesso à internet. O fato de você ter um celular com internet, eu não vejo como que isso tenha condição de você estudar todas as matérias, fazer todas as aulas por celular. Eu não consigo fazer todas as atividades que eu tenho para o meu dia a dia no celular. E eu sou muito linkado ao meu celular. Mas assim, imagina que você sentar, ver vídeos, ler textos, fazer tarefas e estudar de fato pelo celular, deve ser uma coisa extremamente difícil. Cara, para quem é disciplinado, já é difícil. Imagina para uma criança, para um adolescente. Ficar 3, 4 horas na frente de um celular é humanamente impossível para uma criança, para um adolescente. E a qualidade da internet? Para mim é boa, para outro professor é boa, mas e para aquele aluno lá da zona rural? E para aquele aluno da periferia? E para aquele que está lá no meio do sertão? Será que chega a internet? Será que não tem... Olha, eu não duvido de muita gente usar a internet de escada ainda, porque, não sei, não faço a mínima ideia. O adiamento do Enem era o mínimo que poderia ser feito. Agora, condições, os alunos não têm as mesmas condições para ingressar na universidade. Não, muito, muito complicado esse lance dessa preparação, né, do aluno em casa, até porque isso vai mostrar o quanto é gritante a disparidade social no nosso país. Eu queria ver com a Paula um outro ponto que é assim, como é que funciona isso das duas meninas, o Marcelo dando aula e você trabalhando, e aí os gadgets, né, os aparelhos, porque é um problema muito grande para as classes sociais que estão com maior dificuldade, mas mesmo quem não tem a dificuldade financeira também vai ter dificuldade em gerir essa situação, né? Uma loucura. Para você ter uma ideia, né? O Marcelo está aniversariando hoje. O que ele ganhou de presente? Um computador. Então, ele dando aula o dia inteiro, a gente tinha um computador na casa que a gente achava que era o suficiente para a família. E realmente, antes da pandemia, era.
Então, enquanto ele estava no computador, eu ia fazendo as coisas da escola pelo tablet. Eu dirijo, eu coordeno a comunicação com as famílias. Eu tenho 420 famílias no WhatsApp, que aí vai desde a dúvida da matéria que foi postada no blog até o livro que não chegou em casa, o cartão merengue, enfim. É uma loucura, né? E as duas meninas assistindo aula no mesmo horário. E aí a gente conseguiu colocar os aplicativos nos celulares, e aí a Lana usa o meu celular para assistir a aula, a Lara usa o tablet, o Marcelo usa o computador e eu fico incomunicável a manhã inteira, mais ou menos por aí. E é muito ruim, é muito complicado isso, né? Você está em teletrabalho, toda hora você tem que responder as coisas. Então, de um intervalo de uma atividade da Lana, eu pego o celular para responder a emergência. E aí o meu turno de trabalho ficou fim de tarde e noite. E a internet, né? Assim, a gente mora num lugar afastado. Então, a gente investiu numa internet de fibra, porque já era muito ruim a conexão para cá. Então, o que está garantindo um pouco é essa internet um pouco melhor que a gente conseguiu colocar. Mas, mesmo assim, hoje, por exemplo, foi um dia que eu tive dificuldade de terminar de fazer as minhas postagens e responder processo, porque a internet estava super lenta. E a dinâmica da casa, né? Fica uma loucura, porque assim, o Marcelo fica enterradinho aqui nesse local de estudos, né, que a gente tem, o dia todo, porque ele dá aula o dia inteiro, as meninas cada uma no seu quarto, né, fazendo atividade. E pensando na minha pequena, eu acho um grande absurdo. Quero dizer a vocês que se eu fosse ministra da Educação ou alguma coisa assim, eu proibiria, né? Acho que para os maiores, para o Fundamental 2, para o ensino médio, ainda tem uma validade estes conteúdos à distância, né? Agora, para os pequenos, eu acho perder tempo, para dizer a Sua menor verdade. tem quantos anos, Paula? A Alana tem 9 anos, está no 4º ano. A educação nessa faixa etária, ela tem muito a ver com as interações. Eu acho que em todas as fases. Mas para os pequenos, tem muito a ver com a questão da interação, do estar junto, do toque, do acolhimento do professor. E por mais que as professoras sejam maravilhosas, né? Eu mandei até um recado para o coordenador do colégio para agradecer a disponibilidade da professora da minha filha, porque é impressionante, né? O esforço que ela está fazendo para atender bem as crianças. Mas eu acho que é algo que vai ter uma produtividade muito pequena, né? Então, a gente está mais estressando as crianças e as famílias com essa situação do que, na verdade, contribuindo para o processo educacional. Porque criança pequena aprende através da interação social. Eles aprendem muito mais o respeito, o lidar com o outro, esperar a sua vez, né, o seu tempo de fala, do que o conteúdo em si. Eu acho que numa situação como essa de pandemia, as crianças estão aprendendo coisas maravilhosas. As crianças estão aprendendo coisas que talvez um ano de escola não ensine, que esses 2 meses ensinaram, né? Quando a minha pequena gasta um tempo do dia dela para ficar na chamada de vídeo com o avô, para explicar para ele que ele tem que puxar o botãozinho para atender a chamada, ela aprendeu um monte de coisa e ela aprendeu a ter respeito pelo avô, que não é nat digital como ela, né? Que não nasceu dentro dessa tecnologia. Quando a minha filha se preocupa em elevar a sua mente, a sua energia, para pensar num colega da família que está internado com essa doença, ela está aprendendo a ser solidária, ela está aprendendo a ser humana, né? Quando ela me ajuda a fazer o macarrão, quando ela me ajuda a regar a planta na horta, ela está aprendendo um monte de conteúdo que é conteúdo escolar, mas que necessariamente não está formatado como aula, né? Então, eu, sinceramente, se fosse ministra, eu baixava um decreto que criança pequena
tinha que brincar na quarentena e não assistir aula em celular e ficar sentada numa escrivaninha, ainda que a minha tenha este privilégio, né, de ter o espaço dela, né? Ela tem lá a escrivaninha dela, tem o celular para usar, né? Eu fico pensando nos relatos que eu recebo diariamente das famílias, de mães dizendo assim, olha, professora, dá para você mandar aqui para mim pelo Facebook a atividade? Porque eu coloco R$ 10 por semana para eu poder me comunicar com as pessoas, porque a gente não tem telefone em casa. Então, eu acho que nós estamos gastando uma energia muito grande para um resultado que vai ser muito pequeno, principalmente para as crianças aí de Fundamental 1. E educação infantil, então, é um sacrilégio, tá certo? Achar que criança com menos de 5 anos de idade pode ter algum aproveitamento na historinha que a professora está lendo lá, coitada. Não tem sentido isso, gente. Não, Né? esse caso É um aí, grande absurdo. E as professoras se sentem mal porque a criança não olha para ela. É lógico que a criança não vai prestar atenção em você, não é mesmo? Então, eu acho realmente. que é muita energia para pouco resultado. Pena que eu não sou ministra da Educação. Esse atual ministro, eu acho que ele não tem noção da realidade brasileira em relação à educação. Eu acho que o Enem foi criado justamente para dar esse tipo de situação. Quando eu ouço o tipo de argumento de que tudo bem, porque quem é pobre não vai conseguir estudar, mas vai entrar por cota mesmo. Eu acho um absurdo isso. Até porque são níveis, até quem é pobre, e eu vou usar essa palavra, apesar de eu achar muito dura, tem níveis diferentes de pobreza. Porque, assim, você tem aluno de escola pública, por exemplo, da ETEC, que tem muito mais condição financeira do que o aluno de uma escola do Amazonas, por exemplo. E eles vão concorrer uns contra os outros. Diego, você acha que aí na ETEC o pessoal está conseguindo absorver o conteúdo da forma como as aulas têm sido dadas, assim, o conteúdo que eles precisariam absorver, ou está ficando muito defasado? Então, eu acredito, eu fui otimista nas últimas falas, eu acredito que eu ouço relatos são que os professores conseguiram se adaptar a essa plataforma de ensino, cada um do seu modo, cada um da sua maneira de ensinar, mas para mim, especificamente, essa maneira, essa falta de interação com os alunos é um problema muito grande. Tá? Eu acho que talvez no Fundamental 1, no Fundamental 2, ela seja prejudicial mais ainda, como disse a Paula anteriormente, mas no ensino médio também. Essa interação que a gente tem no dia a dia com os alunos, de perguntar, de ver aquele rosto ali que está em dúvida em algo que eu falei, ou uma palavra que eu falei lá que eles nunca ouviram, ou está lá numa atividade na sala de aula, no grupo, no seu grupo especificamente, em algum debate em grupo, em alguma atividade em grupo, ela fica muito aquém, né? Nesse caso das aulas remotas a partir da plataforma. A gente não sabe, a gente não consegue ter uma interação, de saber. Eu costumo brincar com eles que eu estou sabendo ali no rosto de quem ficou aquela dúvida, ou aquele aluno que está lá mexendo no celular. Ainda há pouco a gente falou sobre essa questão do celular. Hoje eles estão utilizando para as aulas, né? Mas antes eles utilizavam para jogos, antes eles utilizavam para as redes sociais, como uma diversão. E hoje eles estão utilizando então para as atividades. E a gente via o celular ali na sala, reclamava com algum, falava com algum deles, e a gente está percebendo essa falta de atenção na sala de aula. Aqui, nessas aulas remotas, a gente não consegue ter essa noção. Tá? Óbvio que a gente conversa com alguns, principalmente aqueles do terceiro ano que vão fazer o Enem, que vão fazer os vestibulares no final do ano, eles têm uma atenção um pouco maior, fazem mais perguntas, interagem um pouco mais. Mas se eu analisar, por exemplo, os meus alunos do segundo, do primeiro ano, eles não fazem tantas perguntas como fariam se estivessem de forma presencial. Tá? Então,
para mim, essa maneira é muito ruim, tá? Essa maneira de lidar com os alunos, de interagir com os alunos. É importante, muitos deles eu dou aula para alunos do curso de informática, por exemplo, que eles sabem muito sobre essas tecnologias, querem muito dessas tecnologias, eles interagem mais nessas tecnologias de forma muito mais facilitada. Alguns alunos de administração, por exemplo, de um outro curso, eles não interagem tanto com as tecnologias, estão lidando com outros conhecimentos. Então, no caso das aulas à distância, elas deixam a desejar nesse ponto, deixam a desejar nesse sentido. E se eu falar da realidade da ETEC, a gente vai falar também da parte básica do ensino médio, mas também eles fazem a parte técnica. E muitos deles na parte técnica precisam dos laboratórios de química, precisam dos laboratórios de informática. Esses alunos mesmo de informática, de desenvolvimento de sistemas, porque eu dou aula, eles vão em todas as aulas para o laboratório. Então, eu sou professor de geografia, mas se a gente conversar com um professor da parte técnica de informática, ou mesmo de administração, ou de química, ou de eletrônica, que também eu dou aula para o curso de eletrônica, todos eles interagem no laboratório, fazem outras atividades, né? Então, imagina como no curso de eletrônica, que eles faziam um laboratório mexendo em determinados mecanismos ali, ou no curso de informática, que todos os dias eles vão para a sala de informática. Imagina como nessa parte técnica. Então, é muito mais difícil, né? Talvez mais difícil ainda do que a básica, em que a gente tem essa questão da interação. No aproveitamento dos alunos, eu acho que muitos deles, sobretudo do terceiro ano, eles estão interagindo um pouco mais. Mas do primeiro e do segundo ano, para quem eu dou aula também, eles interagem um pouco menos. Isso não é uma realidade de sala de aula, porque os primeiros meses do ano a gente teve interação. E os alunos mesmo de primeiro ano que chegavam lá na escola, eles já interagiam, já tinham uma interação com a gente, com os professores, né? Bem diferente do que está acontecendo agora. E na realidade da ETEC, eu estou sentindo um pouco isso. Essa questão dos alunos das séries finais, né, vão prestar o Enem, o que vocês acham desse adiamento do Enem? E o que vocês acham que deve ser feito nesse período para a gente tentar recuperar esse conteúdo? Professor Laércio, o que você acha? Eu acho que o adiamento foi a melhor solução. Agora, colocar um prazo hoje, 30, 60 dias, depois do término da quarentena, depois do coronavírus ser controlado aqui no país, aí eu já acho um pouquinho exagerada essa afirmação que vem do governo. Não tem como fazer um planejamento. Não tem como a gente determinar que vamos voltar no dia 10 de julho, em agosto tudo estará normalizado. Eu com relação ao tempo, na minha opinião, não tem como fazer nenhum tipo de prognóstico, por conta do jeito brasileiro de ser. Porque aqui, cada um cuida do seu umbigo. A gente não tem uma união para uma causa maior. Esse é o principal problema que eu vejo no país e com relação à educação, mais ainda. Acho que foi a melhor forma, adiar. Mas a desigualdade de condições dos alunos, esse é o principal fator que me faz não concordar com o Enem. Entendi. E assim, você acha que de repente vai ter algum prejuízo nesse adiamento? Porque um ponto, isso sendo chato, obviamente, que todo mundo aqui a gente concorda que ele tem que ser adiado, né? Mas como é que fica FIES, ProUni, SISU, as inscrições nas universidades? Porque assim, você não acha que de repente isso acaba prejudicando o país? Na minha opinião, é uma geração perdida, cara.
tipo, um ano perdido, talvez mais, porque, como a Paula falou, os alunos que têm menos condições tecnológicas, vamos dizer assim, eles já têm um prejuízo com relação aos alunos com mais poder aquisitivo. Agora, tem muito aluno que não tem condições psicológicas para fazer nenhum tipo de prova. O prejuízo já está aí. Já está aí o prejuízo. Agora, quando vamos retomar, aí essa data, infelizmente, não tenho como responder. Você, Diego, que está mais aí linkado ao pessoal que é pré-vestibular, pré-ENEM, como você viu esse adiamento do ENEM e como as suas turmas aí pré-vestibulares viram essa questão? Eu achei também o mínimo que o governo poderia fazer, né? Inclusive foi resistente a esse adiamento do Enem. Foi preciso uma pressão popular, uma pressão também do conjunto dos deputados e senadores para esse adiamento. É impensável no momento que a gente está hoje, no mundo, isso daí não é uma questão do Brasil, não é uma questão específica da América Latina, não é uma questão específica aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Amazônia, da região sul. Essa é uma questão mundial. A pandemia ela vai mudar, e de fato ela mudou a trajetória, vai mudar a trajetória de muita gente, de muitos lugares estão mudando, né? Inclusive o Brasil vai mudar muito, quer dizer, muda muito todos esses procedimentos. É impensável que o Enem continuasse na mesma data. É impensável, inclusive, propagandas mostrando que você pode continuar com todos aqueles aparatos tecnológicos da propaganda, dizendo que dá para estudar, que você não pode perder um determinado momento de estudo, que você não pode perder determinadas datas em função de algo que está acontecendo. O problema é que esse algo ele não é algo simples. É uma pandemia que está mudando o mundo todo. A Ásia, a Europa, a América do Norte, todos eles pararam em função dessa pandemia. Isso aí não é uma coisa única que está acontecendo, né, de fato. Tá? Então, era impensável o Enem continuar mesma data. E eu concordo com o professor Laércio, é impensável, inclusive, a gente determinar aí um prazo de adiamento de 30 a 60 dias. A gente deve pensar, em função dessas desigualdades, dessas disparidades regionais e sociais que a gente tem no Brasil, só pensar numa nova data a partir do momento que voltar, a partir do momento que a maior parte, pelo menos, da população estudantil voltar para as salas de aula, né? Assim como os alunos do ensino médio que vão fazer o Enem agora, eles estão sem aula, os alunos das universidades públicas também estão tendo dificuldade e os calendários eles vão avançar para frente, né? Provavelmente ao ano de 2021 já aconteceu em diversas universidades públicas, inclusive isso. Tá? Óbvio que nas particulares esse calendário ele está continuando, né? De uma outra forma. Mas é impensável quando está em casa e quando a gente tem uma disparidade regional e uma disparidade social, a gente ainda ter essa data confirmada naquele momento. Tá? E também é difícil a gente fazer um prognóstico de quando a gente pode voltar. Tá? Por quê? Porque é só analisar o cenário, inclusive o cenário mundial, o cenário de outros países. Hoje eu estava lendo que na França eles voltaram aí há uma semana atrás, o sistema público da França voltou, mas 70 escolas, uma semana depois, parou novamente, foram paralisadas. Tá? Porque novos casos do coronavírus apareceram também nestes espaços, ou seja, uma parte desses alunos eles vão paralisar novamente. E quem não garante que isso vai acontecer no Brasil, né? Devido a toda essa questão, a gestão na saúde que a gente está tendo hoje, principalmente a nível federal, como é que vai voltar? De que forma vai ser? Qual é o prognóstico, por exemplo, de voltar nas escolas, as escolas públicas no estado de São Paulo, por exemplo? Qual é o prognóstico de voltar em lugares, por exemplo, como Manaus, em que os sistemas públicos de saúde estão
totalmente ocupados, né? Em Belém, em Porto Alegre é um local diferente. Então, é impossível a gente pensar, inclusive, um exame e traçar um prognóstico para quando isso pode ser feito, tá? Exatamente pelas disparidades regionais e sociais que a gente vai ter. Tá? Então, não dá para fazer isso. A gente tem que lembrar, inclusive, que o Enem ele é um instrumento, foi criado lá em 98, para ser um exame nacional do ensino médio. Ele está aí para avaliar o ensino médio, para verificar como, de que forma o ensino médio está evoluindo ou evoluindo no Brasil. Tá? Então, se hoje, né, a partir lá de 2009, principalmente, ele é utilizado para sistema de entrada, de acesso às universidades, às faculdades, sejam elas públicas ou particulares, mas ele tem que ser pensado também como um exame nacional. É impossível, por exemplo, a gente ouvir que o Enem ele não é para medir desigualdade, para medir disparidades. Como não? Se ele é criado, o nome dele está dizendo, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio, criado para examinar o ensino médio, criado para criar estatísticas sobre o ensino médio. Tá? Hoje ele é usado, ótimo que ele é usado para acesso nas universidades, um ótimo acesso, um acesso diferenciado para as universidades, para as faculdades, de modo geral. Mas ele também tem que ser pensado como um exame do ensino médio, de avaliar como o ensino médio está. Que avaliação vai ser essa do ensino médio nas escolas públicas, por exemplo, para quem não tem acesso? Não vai ser avaliado, simplesmente, se a gente mantivesse a data, ou criar um prognóstico aqui de 30 a 60 dias, de como alguns alunos, por exemplo, do terceiro ano não vão ter acesso ao material até determinado momento, ou vão ter meio período apenas do ano com o terceiro ano. Então, o que eles vão avaliar? Né? Que dados, que índices vão ser gerados a partir de um exame dessa natureza no momento de pandemia. Eu acho que é difícil, é complicado a gente ter mudanças de datas, vai ser complicado, inclusive, para determinadas faculdades particulares, principalmente, para a mudança dessas datas, mas a gente tem que pensar que a gente está vivendo um momento diferente, diferenciado. A gente não pode tratar esse momento como um momento qualquer, é um momento diferenciado. Estamos no interior de uma pandemia. Inclusive, o Brasil aí também é um dos epicentros dessa epidemia na América Latina, inclusive. Tá? Então, a gente não pode tratar isso com prognósticos ou colocando datas se a gente não tem a data certa da volta das aulas, por exemplo. Então, acho que a gente tem que partir do pressuposto que a entrada no ensino superior já era desigual. Ela melhorou bastante nos últimos tempos, né? A entrada na universidade ela foi democratizada, principalmente para os estudantes de escola pública, ou através do aumento de ofertas nas instituições federais de ensino, ou através dos financiamentos estudantis, né? Do ProUni, do FIES, que foram ampliados aí durante esses governos. Mas continua sendo desigual, né? Não é todo mundo que sonha chegar na universidade. A maioria dos nossos estudantes nem sonham, né? Nem sonham com a universidade, nem sonham com o vestibular. Né? Então, eu acho que a gente tem que partir também deste pressuposto. Na segunda-feira, a gente tinha 845 mil inscritos para o Enem. Não sei como é que fechou hoje, que era o último dia, mas não deve ter sido muito além disso. Em 2019, foram 1.025.000 alunos inscritos. Então, pelas inscrições, a gente já pode perceber esta quebra e a gente já pode prever de onde é que vem essa quebra. Né? Vem daquele estudante que não está se sentindo, que já não se sente empoderado para prestar o exame, e que nessa situação de falta de aula presencial, de falta de apoio dos professores presencialmente, não se sentem em condições de prestar o exame, que é uma grande pena, né? Porque o Enem ele acaba democratizando o acesso dessa parcela dos estudantes, principalmente das escolas públicas, que infelizmente inverte na hora de ensino superior e que vão para a instituição privada e vai para a instituição pública o estudante que fez ensino fundamental e médio na instituição privada.
Então, essa desigualdade, eu acho que a pandemia ela só escancara mais ainda essa situação, né? Que já era bastante desigual. Se a gente for falar, então, da população negra, do acesso da população negra, então, né, a gente tem, segundo o IBGE, a entrada de jovens entre 18 a 24 anos, a entrada de brancos de 36,1% e de negros 18,3%. E isso já contando com as políticas de cota, né? Isso já contando com essa iniciativa que empurra para dentro da universidade, né? Que faz chutar a porta da universidade pública para que a população negra possa entrar dentro dela, né? Lembrando que neste país a maioria são negros e negras, né? E são a minoria no ensino superior. Acho que tinha que ter um adiamento geral, né? Não é só adiar o Enem, é adiar o Enem, é adiar os vestibulares das públicas, né? Colocar para frente este calendário escolar. Então, a gente, por mais que estejam tendo aulas, por mais que esteja tendo esse esforço de continuidade, a gente sabe que o que nos espera nos próximos anos é uma compensação deste tempo que a gente está perdendo com os estudantes agora, né? Nós vamos ter que fazer retomadas de conteúdos, de procedimentos, de estratégias de ensino para conseguir reverter este prejuízo que essa pandemia trouxe para o setor educacional. Então, eu acho que tinha que ter um adiamento geral. E aí, se você tem um adiamento geral, aí sim é igual, porque só adiar o Enem e não adiar, por exemplo, o vestibular das públicas, vai fazer com que estes que já eram privilegiados e que estão sendo privilegiados na pandemia, podendo ter acesso ao conteúdo online, que eles entrem nas universidades públicas. E o nosso estudante lá da escola pública não vai conseguir entrar. Como eu sou filha da escola pública, estudei a vida inteira em escola pública e consegui entrar numa universidade pública também, metendo o pé na porta para conseguir entrar, eu sei o que é essa dificuldade de acesso. Então, eu acho que tinha que ter aí um adiamento geral, né? Por quê? Porque nessa situação que a gente está vivendo, eu tenho discutido isso muito com os professores lá na escola. Eu sou diretora lá da MFM Boimirim 1, na Adre Campo Limpo. Eu tenho discutido muito isso com eles. Nesse momento agora, o mais importante é ter certeza que as pessoas estão tendo o que comer. Na nossa comunidade, na nossa realidade, lá no Parque Santo Antônio, Jardim Novo Santo Amaro, é ter certeza que as famílias têm um mínimo para sobreviver a esta situação que a gente está passando. O resto, a gente vai compensar depois, né? A aula, o conteúdo, a entrada na faculdade, tudo isso a gente consegue correr atrás depois. Agora, a fome e a morte que rodeia muito mais a periferia, isso, minha gente, não vai ter jeito, né? Então, eu acho que a nossa energia, o nosso foco tem que ser na solidariedade, nas iniciativas de políticas públicas que deem um mínimo de condição de vida para essa população. E aí o resto depois a gente pensa como é que faz, né? Acho que é um pouco por aí. Então, eu termino a minha fala dizendo que se um aluno do Colégio Guarapiranga entender que ele pode usar os mecanismos digitais que ele tem acesso para fazer uma campanha, para doar alimento para aquela família que está passando fome, que ele aprendeu muito mais do que 80 horas corridas de aula online. Então, eu prefiro criar seres humanos do que estudantes que entram na universidade. A universidade precisa de bons estudantes? Precisa, mas o mundo precisa de bons seres humanos. Porque o foco agora é outro. O foco agora é a solidariedade, o foco agora são as reformas políticas que têm que ser feitas, o foco agora é pensar em política pública que garanta a vida de todos, né? Porque uma epidemia que começa focada num grupo privilegiado de pessoas que conseguem ir
para o estrangeiro e fazer viagens e tudo mais, ela rapidamente dilacerou a periferia. Pega o mapa de São Paulo e vê a progressão da epidemia, aonde ela começou, nas zonas centrais, e aonde hoje ela está matando todo mundo. É Campo Limpo, é Grajaú, é aqui que as pessoas estão morrendo, né? Então, eu acho que a gente tem muito a ensinar e a gente tem muito a aprender. E eu prefiro que, falando como mãe, que as minhas filhas aprendam a ser gente do que elas passem em vestibulares, né? Isso elas vão ter tempo de fazer depois, se elas sobreviverem à pandemia. Bom, de fato, a gente está vivendo num momento, vivendo num momento difícil para a gente, para os nossos alunos. A gente tem alunos aí que já demonstram problemas psicológicos, que demonstram fragilidade em alguns, e no sentido da família, no sentido da convivência social. A gente consegue determinar, a gente consegue verificar nessa própria nosso lado humano mesmo, a gente não conseguindo abarcar tudo ou a todos, né, numa sala de aula de 40 alunos, por exemplo, a gente consegue perceber que alguns alunos apresentam problemas de relacionamento, problemas com a família, enfim. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aulas online, a gente não consegue perceber isso. Tá? Então, eu acho que a gente precisa, depois da retomada, verificar e tentar retomar com os nossos alunos a nossa empatia com eles e a nossa relação com eles tomara que ela se dê de uma forma melhor ou que a gente mude em alguns aspectos de forma positiva, né? Porque a gente está vivendo num momento difícil, um momento complicado, e aí eu imagino como estão os meus alunos também, e alguns que têm mais problemas sociais ou psicológicos assim mais avantajados, assim. Então eu estimo que eles estejam bem, e estimo que a gente também, aqui, enquanto professores, estejamos bem, tentando sobreviver a esse momento, tentando sobreviver com a educação, tentando passar um pouco da nossa vivência, dos nossos aspectos sociais também para eles. Eu dou aula em escola pública já há pelo menos 10 anos, né? Dentro das secretarias estaduais ou na ETEC. Também sou oriundo de escola pública, do ensino fundamental, ensino médio, fiz universidade pública, especialização pública, graduação pública, e a gente sabe pós-graduação pública, e a gente sabe o quanto há algumas dificuldades, né? Se eu for olhar lá para o passado, como eu era no ensino médio, quais eram as perspectivas, eu concordo muito com a professora Paula, e às vezes a gente não tinha nem perspectiva. A minha própria família, ela pensava que acabando o ensino médio a gente já estava formado, né? E já iria partir para o mercado de trabalho necessariamente, tá? E eu tive que romper com esse processo, tive que buscar para entrar na universidade, a duras penas consegui entrar e consegui me formar também na universidade e nas universidades públicas também, e passei por vários níveis de ensino nesse sentido. Aí eu sei o quanto é difícil, e a gente tem que passar também por esse momento e passar também com os alunos por esse momento e tentar trazê-los junto com a gente para uma evolução. Sei que é difícil, concordo com a professora Paula, que muitos alunos estão pensando no que comer, né, no final do dia, no outro dia, e não estão pensando necessariamente em globalização, não estão pensando necessariamente ali em regionalização do Brasil, enfim. Tá? Então, a gente também, eu acho que nesse momento a gente tem que ter essa empatia, tem que trazer os alunos com a gente e tentar ajudá-los da melhor forma possível. É essa a nossa ideia, pelo menos dos meus colegas professores, estamos trazendo, ou se não todos, a maioria está indo nessa linha. Tá? Então, se os alunos tiverem, verem esse vídeo depois, eu queria
incentivá-los a tentar ainda. Sei que é difícil, sei que é complicado, é um momento difícil também social, de saúde, mas a gente precisa dar um gás, precisa correr atrás um pouco aí da nossa forma, tá? Da maneira como você consegue fazer, tá? E eu queria tentar dar uma ideia positiva para eles, algo positivo para continuarem, tá? E aqueles que não conseguirem ou tiverem dificuldade, a gente está tentando aqui buscar melhores soluções para vocês. E aí eu agradeço também o bate-papo com vocês, foi bem produtivo. É um prazer conhecer os professores de várias realidades e obrigado. Obrigado pelo convite, Renato, Ricardo. É um prazer conhecer o Diego aí. Já conheci a Paula. Eu acho que nós tivemos tempo para nos isolarmos nessa pandemia. Eu estava acompanhando a minha mãe no hospital. No dia 11 de março, ela estava internada e o primeiro caso Covid aconteceu, se eu não estou enganado, o primeiro caso de morte, né, de óbito, entre o dia 16 e 17 de março. E nada foi feito de impacto para proteger a nossa população. Faltou uma liderança, faltou um padrão para todos seguirem. Esse padrão foi sendo colocado por outros níveis governamentais, né? E no nível escolar, parece que as escolas não falam a mesma língua, né? Uma diretoria fala uma coisa, o município fala outra, o governo fala outra, escola particular, então, nem se fala, né? Eu estou bem esperançoso com relação ao uso da tecnologia pós-pandemia. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. É claro que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, mas eu acho que é um caminho sem volta. Aquele diário de papel já não vai mais existir. O professor on demand, como o Ricardo costuma citar várias vezes, né? Ele precisa estar disponível aí, não sei se 24 horas por dia, mas eu acho que o canal aberto para o aluno, eu acho que isso não tem mais volta. E eu sinto falta, né? E vai ser muito difícil o retorno, né? Sem um abraço. Sem um abraço. O aluno vai estar lá, ele quer, eu quero, e isso vai ser muito, mas muito complicado. Assistindo os jogos de futebol aí sem torcida, né, nos estádios europeus, já é bem estranho, bem sem graça, na minha opinião. Por mais que o narrador grite gol, ele grite que o momento foi empolgante, mas nada do brasileiro, né? O brasileiro gosta do toque, mas vai ser bem estranho esse retorno sem o contato físico com os alunos. Valeu de novo pelo convite aí. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a todos vocês por terem participado, pela prontidão, né? A gente chamei o pessoal e vocês responderam positivamente e prontamente. Falando sobre esse momento que a gente está vivendo, acho que a gente pode ir além de tudo isso, né? Como o Laércio falou aí, que a gente viu algumas políticas de saúde pública sendo feitas para tentar conter isso e para ajudar a gente nesse momento, mas a educação não teve o mesmo sucesso aí, não teve nenhum programa específico, nenhuma diretriz, cada um fez da maneira como achava que deveria ser feito, né? Acho que faltou ciência nisso aí. Então, e acho que sobre essa questão de
adiar ou não o Enem e tudo mais, isso acaba ficando em segundo plano quando você tem milhares de pessoas perdendo emprego, milhares de pessoas morrendo ao nosso redor. E se não é fácil, eu, por exemplo, vez por outra me pego nessa situação de angústia até, de, pô, como é que vai ser amanhã, né? E nem tenho ninguém próximo a mim que tenha sofrido com tudo isso, né? Ainda bem, mas a gente vê, então, qual é a condição que as pessoas teriam de participar de qualquer tipo de concurso, de fazer prova, de estudar. E isso a gente tem que ver até nas aulas que ainda estão tendo, né? O professor, eu acho que ele tem que ter essa visão de assim, beleza, eu estou dando aula e tal, mas eu tenho um aluno que tá sofrendo com isso, que o pai perdeu o emprego, ou que a avó está internada, ou que, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais humano e deixar todo o resto de lado um pouquinho e pensar nas pessoas. Porque acho que aí a gente vai começar a ter um futuro mais próspero. Queria deixar essa mensagem. Como a Paula tinha dito, né? Se os alunos pegarem aí a internet que tem para ajudar o próximo, né? A gente até colocou uma campanha de liberar o sinal. Se você tem um vizinho, né, e você libera esse sinal de internet para as pessoas poderem utilizar também, porque às vezes, e isso eu não digo só para estudar, né? Nossa campanha é educacional, então ela foi para o estudo, mas para o cara conseguir se comunicar com os familiares, para ver se está todo mundo bem, porque a gente tem que ser humano nesse momento. E acho que se a gente conseguir seguir adiante com humanidade, todo o resto vem com a gente. Tá? Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a vocês. Eu acho que esse tipo de bate-papo, por mais que a gente tenha visões, pelo menos do que foi conversado aqui, muito, muito parecidas, ele é interessante porque a gente consegue ver, é tudo muito complexo e a gente consegue ver um prisma que a gente não tinha visto. Então, cada um de vocês falou alguma coisa que eu falei, pô, eu não tinha visto mais esse problema, né? Por exemplo, o caso do Viola, falar do abraço, realmente era uma coisa que eu não tinha pensado e que para o aluno faz uma baita diferença. Né? A gente pode falar, não, o importante é o Enem, mas a gente precisa voltar para essa coisa humana. Né? Não é só passar no vestibular, sabe? A Paula falou uma coisa também, que as pessoas estão preocupadas com o Enem, com prova, com vestibular, e tem gente que não tem o que comer. E você imagina como que esse aluno que não tem o que comer vai se preocupar em fazer um vestibular? Ou para o aluno que tem alguém hospitalizado em estado grave? Né? Uma coisa que o Diego falou que realmente eu não tinha pensado, realmente, os estados não vão voltar ao mesmo tempo. Estados menos afetados vão voltar antes. Estados mais afetados, ou seja, uma parte dos estudantes volta antes. Como que você... E aí, voltou um estado, você define a data do Enem, e os que vão voltar depois? Os estados que estão sofrendo mais? Era um prisma que eu não tinha pensado, né? Assim, então, eu queria agradecer muito vocês, assim, eu achei que foi muito bacana, muito mais até do que eu imaginava que poderia ser produtivo. Para mim foi extremamente produtivo. Até como muito mais do que como o que o vídeo vai gerar, mas para mim, pessoalmente, foi muito bacana. Queria agradecer a todos vocês e é isso. Muito obrigado.